remotamente, sacou? Como eu posso te dizer? Com um computador, tá ligado? Uhum. Então, mas ela tem uma função. A função dela, ela é essa aqui, se liga. Ela é a f, né? Digamos que aqui seja x, por exemplo. Então, f de x vai ser igual a 1 sobre a raiz de 2π sigma quadrado exponencial menos xi menos 1 ao quadrado dividido por 2 sigma quadrado. Então, Uma coisa bem simples. você deve imaginar que é por isso que a gente acaba utilizando a tabela, né? Porque senão Uhum. ia ter que fazer essa integral toda vez, não ia dar conta. Mas se tu parar para pensar, é uma exponencial ao quadrado, né? Resumidamente, uma exponencial ao Uhum. quadrado, e uma exponencial ao quadrado não está na tabela de integrais. Daí você pode estar pensando, professor, mas eu sei que a integral do e na x dx é o próprio e na x. Verdade. Mas e aí, se tiver ao quadrado, sabe resolver? A gente chamar de u, beleza. Quem que é o du? É 2x dx. Cadê o 2x aqui na frente para integrar? Não tem, né? Uhum. Aqui não tem, né? Aqui só tem uma constante, tá ligado? Sim. Então, por isso que só sai numericamente, só sai com o computador. Muito bem. Agora que eu falei isso, né, nós temos essa função, agora a gente precisa fazer a parada do estimador, que é pegar isso e colocar num produtório. Nada além disso. Uhum. Você poderia já ter começado uma dessa. Bem, eu vou deixar Na essa aqui real, para eu tô você, com velho. dúvida no conceito. Isso aí que você falou, é o produtório. Então, assim, É sempre que. sempre, sempre. É isso que você queria ouvir, né? Isso é o conceito de estimador. Várias Sim. populações. Tá. Pega a função do que se trata o seu problema, que ele fala que é a função normal, né? E joga lá no produtório. Nas outras, ele tinha dado outras funções pra gente, né? Vamos relembrar Uhum. que ele deu essa, Na outra era e conceitual, era letra. na outra a gente teve que criar, né? Uhum. Que era o Bernoulli, basicamente. E aqui é a normal, beleza? Uhum. Tá. Então, agora que você se ligou nesse Basication, eu queria que você tentasse desenvolver, tá? Veja, não é difícil. O que que você vai ter que fazer agora, já que ele quer o. O que ele quer mesmo? Escreva a função de verossimilhança como função de um único parâmetro. Ele não quer nem saber quem é. Não, ele quer. Porque a gente falou função de verossimilhança e maximiza a relação, né? Ele pede aqui para maximizar. A função de verossimilhança, querendo ou não, eu já fiz. Tá aqui. Beleza? Uhum. Agora você faz a outra parte, beleza? Maximizar, que é derivar igual a zero. Sim, Mas aí, na lembre-se que verdade. do log, né? Do log, do ln. Né? Todas lá que quando a gente, antes de derivar igual a zero, a gente fazia o ln, né? Certo? Sim, mas assim, o ln é um artifício, não é? Daí, por exemplo, ele quer que substitua a variância por aquele teto ali e, Não. teoricamente, fazer em função de Nada teto, de né? artifício, tio. Toda vez que você vai fazer isso aqui, você tem que aplicar ln. Toda vez. Tá, assim. Tá certo. É um artifício. Hum. Só que sempre a gente usa esse artifício. Sempre. Entendeu? Uhum. Então, sim, você vai ter que aplicar LN, utilizar todas aquelas ideias que eu te falei de transformar o produtório numa série dentro do LN, etc. E daí, dessa forma, você consegue destruir o produtório, consegue eventualmente destruir a série, ou transformar ela em algo útil ali no seu estimador, né? E Uhum. pronto. Mas então, o primeiro passo que você tem que fazer aqui, fazer a parte do LN, né? Aplicar LN e simplificar. Então, é o que eu vou querer que você faça, tá bom? Você Para pode fazer começar. essa para acompanhar e tentar as outras? Porque, cara, eu me perdi real. Na verdade, eu não tentei essa, eu tentei a 6, se eu não me engano. Eu vou fazer e depois você vai fazer a mesma. Tá. E as outras é outra coisa daí. Uhum. Vamos aplicar o LN aqui. O que que vai acontecer? Ó, vai acontecer o mesmo que aconteceu antes. A gente tem uma multiplicação aqui, certo? Uhum. Então a gente vai ter na verdade, uma multiplicação de multiplicações, lembra? Então tu vai Sim. ter n desses termos aqui. N. É como se fosse isso aqui elevado a n, certo?
Uhum. depois que aplica o produtório. Então, o que que acontece quando eu aplico o log? Esse N cai, certo? Tá. Tira esse menos aqui por enquanto. Vai ficar esse N aqui. E eu posso fazer até coisa bem passo a passo, né? Vou fazer o ln de 1 sobre a raiz de 2π sigma ao quadrado elevado a n, que é o que acontece no produtório. Uhum. Agora, o que que acontece no exponencial? Integral da soma, soma das integrais. Então você vai ter. Uma pergunta meio burra, mas enfim, quando você escrever exponencial disso aí, quer dizer que isso aí tá elevado a esse negócio aí, não é isso? Nossa, eu falei integral, cara, tô maluco. Sim, você falou que sim, é isso, é um E. Tá, Só que como é muita coisa, eu preferi escrever sim. desse jeito, entendeu? Não, tá bom. Tá, então, o que que rola aqui? Primeiro, eu consigo deixar assim, né? Agora mais o ln de, ahn, bem, como vai rolar uma soma, né? Porque vai ter vários exponenciais com caras diferentes ali. Então vai ter o. Porra, eu vou ter que deixar aqui embaixo que não vai dar espaço. Na verdade é uma diferença, né? Vamos lá, vamos aos poucos. Você vai ter esse carinha aqui na frente elevado a n, é uma constante, certo? Esse sinal pode até vir junto, né? Tá. Ahn, tá. E vai ter vários. Pera, é que tem o E, né? Tô me esquecendo do E. Vezes o exp. Isso aí, que é o somatório. Agora, como a gente está somando em cima, né? Porque integral da soma, soma das integrais, aquela porra. Nossa, o que que eu tô com isso na cabeça? É log. Bases iguais somam os expoentes, certo? Uhum. Isso, Sim. caralho. Porra, tá. Beleza? Uhum. Tá. Isso. Muitas multiplicações vão causar esse somatório na exponencial. E, como o exponencial mata o ln, né? A gente vai Sim. ter o seguinte ali do primeirinho. A gente vai ter cai o n e esses caras aqui, eles podem ir para cima também, né? Trocando o sinal da parada, certo? Uhum. Então, menos um meio, certo? Então Uhum. a gente joga o menos n sobre 2 aqui, ln de 2π, né? O que sobrou ali. 2π sigma ao quadrado. E agora aqui, esse cara pode ir para frente também. Bem, tem que ter esse n aqui, né? Porque tu tens um monte de multiplicação ali, né? Porque vai ficar É multiplicando, vai ficar verdade. multiplicando. Eu tô pensando se tem de fato esse n aqui em cima, mas tem, né? Porque tu tá multiplicando várias vezes isso, né? O problema é que Sim. ele tá dentro do exponencial, né? Mas vai rolar, sim. Vai rolar, sim. O problema é que ele tá dentro do exponencial. É que aí, como tá dentro da exponencial, acho que em vez de não, em vez de n É, vezes multiplicado é uma soma, né? isso, exato. Então esse cara sai. Então vai sobrar só é, esse cara aqui na frente daquele. O exp morre, vai sobrar só n i igual a 1 xi menos 1 ao quadrado, ok? Uhum. Isso, só simplificações tranquilas aqui. Agora, agora estamos aí com a coisa bem simplificada. Agora é pegar isso e dizer que é igual, derivar e dizer que é igual a zero, né? Zero. Derivar em função da variância que eles chamam de teta. Sim, na verdade é ao quadrado, né? Não, mas então, ele iguala no enunciado. É, mas pra gente deixar mais fácil, né? Uhum.
Então tá. É Eu posso exatamente, fazer a isso conta fica antes menos aqui. ruim. É. Sim. Então eu coloco θ. Então vai ficar menos n. Bem, agora tem que derivar, né? Daí quando a gente deriva, vai acontecer o quê? Quando deriva essa parada aqui, mantém igual em si. Deriva. Aqui é mesmo. Deriva embaixo, mantém igual em cima, né? Uma parada assim. Então vai ficar menos n sobre 2 sigma ao quadrado. Basicamente é isso que vai sobrar. Porque o 2π vai ficar em cima e embaixo. Uhum. A derivada em cima e o cara é igual Isso embaixo. Isso. embaixo. Isso. Tá. E aqui vai ficar assim. Sigma ao quadrado ao quadrado. Porra, por que eu falei que eu ia deixar em termos de θ? Eu acho muito tosco isso. Vai ficar assim mesmo. Ah, série. Né? Porque o que eu acabei de fazer aqui? Tu sabe bem. Regra É, é do a quociente. derivada pelo que tá assim. Regra Ah, do não, quociente. tá. Sim, tá. Isso aqui é como se fosse uma constante para sigma, né? Sim. Isso. Daí, agora é só isolar isso aí, né? Só isolar o sigma. Se a gente vai ficar. Vamos chamar tudo isso aqui de S, para não ficar carregando coisa. Aí pode passar esse cara para outro lado, vai cortar um monte de coisa, vai sobrar S igual a N sigma ao quadrado. Beleza? Uhum. Então, isolando o sigma ao quadrado, a gente vai ficar com S sobre N, ou seja, de novo, né? Aquela mesma parada que sempre aparece, ó. A média. Beleza? Uhum. É isso. Então, o estimador de verossimilhança aí pro sigma ao quadrado é isso aí. Beleza? Tá. Então, ó, é sempre a mesma coisa. Tu pega a função, tu aplica o produtório. Daí tem que saber fazer as álgebras. Uhum. Aplicamos ln em todo mundo aqui. Entendendo que esses caras são um monte de multiplicações iguais, assim, só mudando o termo aqui dentro. Daí, isso aqui fica elevado a n. Isso aqui fica desse jeito, a gente pode entender isso como duas exponenciais, uma só da constante e a outra só dos termos que vão mudando aqui em cima, né? Uhum. Isso. Daí, entendendo que são exponenciais aqui, a gente consegue simplificar ainda mais, né? Desse jeito, né? Matando o exponencial, tirando para fora do ln só os argumentos, Uhum. e depois é só derivar igual a zero, pensando só no sigma ao quadrado. Então, derivada do ln e derivada do quociente, o resto é constante. Pegou? Uhum. Não, assim, é o que eu falei, tipo assim, cara, essa parte que você fez da manipulação aí do exponencial, é aí que eu ia me ferrar, porque eu não ia conseguir sair. Mas assim, você fazendo, tem todo sentido. Meio que ia me enrolar, mas assim, a Tem minha que abrir mais esperança. as coisas, velho. Se tu Hã? abrir um pouco mais, se tu abrir, tipo, as coisas um pouco mais, elas vão aparecer naturalmente, né? A minha Eu faço, esperança é que ele não pegue coisa pesada assim quando ele for fazer a prova, mas por enfim. exemplo, ó, aqui, eu escrevo como um produtório, perfeito, e é assim que é. Só Não, que mas isso é a regra, né? é, Sim. você pode pegar isso aqui, olha só, fazer o seguinte, você vai fazer algumas cópias. Claro que é muita coisa, né? Mas a ideia é essa. Ah, para Então montar, isso, sim. você repara isso repetindo. Sabe que vai repetir N vezes. Então Uhum. vai ser elevado a N. Então, você vai escrever isso aqui, pô, isso aqui é elevado a N. Agora isso aqui também é bastante coisa parecida, só que a gente está falando de exponencial. Bases iguais somos expoentes. Então eu consigo dizer que eu vou ter um termo em comum, veja só o termo em comum que tem em todo mundo. Quem muda?
muda o cara aqui. Eu posso passar esse sinal para frente para ficar mais bonito. Muda esse cara aqui. E vai ter vários desses. Vai ter o um, daí vai ter o 2, daí vai ter o 3, né? Certo? Uhum. Ah, Foi? tá. Sacou? É tipo a parada da normal de saber como aplicar a tabela, em vez de ser um desenho, é fazer uma conta mais aberta. Entendi o que você está fazendo. Tá. Daí a gente repara o seguinte, porra, aqui tem soma. A parada da normal, eu não sei exatamente o que tu quis dizer com isso, que não tem Não, nada a aquilo que ver com você falou. distribuição Não, normal aqui, de. não, assim, a alusão ao que. Não, não. É que você falou, faz o desenho que fica mais fácil de entender. Aí você tá abrindo a conta Ah, desnecessariamente para ficar mais fácil de entender também. sim, 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 exatamente. Eu tô mostrando aqui os terminhos, exatamente. Ó, daí, beleza, esse cara repete, ele tá em evidência em todo mundo, ele tá em evidência em todos esses termos aqui, certo? Do um, do Uhum, 2 até o N. Só que daí eu olho pra isso e penso, pô, isso aqui é uma soma, né? Então dá pra escrever como um somatório, certo? uhum, É, isso. Então, eu consigo reescrever isso aqui de uma forma muito mais bonitinha assim, ó. Ali dentro, tu coloca um somatório de xi menos um ao quadrado. Sacou? uhum. Isso. Então, eu meio que pulei essas coisas aqui, mas você pode fazer para entender melhor o que acontece. Se você fizer direito, vai aparecer naturalmente aquilo que eu escrevi lá em cima. Beleza? Tá. Tá, então agora é sua vez. Agora você vai pegar isso aqui e vai fazer o mesmo que eu. Ah, Baseado nisso aqui. Tá bom? sair do produtório, né? Sair do produtório e escrever a expressão simplificada com LN, né? Nesse momento é o que a gente quer. Só simplificar com LN, beleza? Uhum. Vai lá. E dessa vez eu Uhum. não vou te mandar, porque senão, né, vai ficar muito copiado. Beleza. Espinho. Ao menos. Isso vai aparecer várias vezes. Tá.
Pois. Login. Tá, login. Isso, de dois. Meio, tá. 0 igual. Somatório sobre N que vai dar a média. Essa coisa da média, que o estimador é a. O estimador de verossimilhança da média, isso é a maioria dos casos ou é uma regra? É sempre isso? Ah, maioria dos casos. Tá. Note que nós estamos pegando funções bem conhecidas que servem bem para descrever situações, né? Talvez tu Uhum, pegar uma função toda cagada, né, você tire algo que não seja a média, né? entendi. A ideia é essa. Uhum. Foda é a conta, que assim, a conta disso aqui é braçal e chata. Aí eu fiz a conta, confesso até que eu botei aqui no chat GPT para corrigir, o que eu errei foi conta. Você está me dizendo que essa conta é braçal, meu irmão? Essa conta é cheia de insights, é cheia de detalhezinhos, não tem nada de Sim, braçal é, aqui. braçal que eu quis dizer, tipo assim, cara, você tem que dominar as manipulações, não é. Eu acho essa conta aqui muito inteligente, não tem nada de mecânica nela. Sim, Braçal, para mim, é quando a gente estava estudando lá derivadas, integrais, né, aquelas não coisas não lá. é bem braçal, é tipo assim, cara, você tem que saber isso que você chamou de insight, enfim, para conseguir desenvolver. É, só que agora você já sabe. São sempre padrões, são sempre coisas que aparecem igual, né? Uhum, Vai aparecer espero. série quando tiver termos de potência, e assim vai, né? Coisas Uhum. assim. Tá ligado? Tá ligado? Não, beleza. Tá, você chegou em algo? Olha que Cara, coisa eu tinha linda. Isso errado aqui em é muito lindo, conta. cara. Hã? Vou até mandar um print disso pra alguma guria que eu tô ficando. Cara, olha que coisa linda. Não, enfim, eu tinha errado na hora de derivar o ln, log, enfim. Mas agora eu já entendi aqui o que tá errado. Pode crer, bro. Ah, bem, então você corrigiu, certo? Sim. Então, Não, é que show de essa aí, bola. tipo, como você falou, é uma função muito difícil, que é a da normal de fato. Espero que essa aí ele não use. Mas eu entendi o raciocínio. E, na verdade, as questões são iguais, né? Tipo, vai mudando o grau de dificuldade da equação para ver se. Para gravar, basicamente. Pode crer. Ah, bem, vamos para a próxima, então. Na situação da questão 2 que fizemos na outra aula, encontre o Uhum. estimador P pelo método dos momentos. Caraca.
Estimador P pelo método dos momentos. Pô, velho. Questão 2. Eu acho que a gente poderia fazer o seguinte. Na próxima aula, a gente começa pela questão 2. A gente refaz ela, Tá. E faz seguida no caso, assim. e faz Tá. as 5, exatamente. Pegou a ideia? Beleza. Show de Tá. bola. Então, vamos lá. Porra, esta, bicho. A quantidade de chuva registrada para uma estação meteorológica segue a distribuição uniforme de intervalo de 0 a θ. Distribuição uniforme, né? Graficamente, eu não sei se tu tá ligado. Se tu tá ligado no que é. Mas tu tens aqui, tipo, o teu θ, vamos dizer assim. Eu mandei até θ, né? Então começa aqui no 0, vai até um θ genérico, e a distribuição uniforme, ela recebe esse nome porque ela é reta. Uhum. E aqui costuma ser 1 sobre, vamos dizer, o final menos o inicial, no caso, 1 sobre θ menos 0, né? Por quê? Porque a área precisa ser 1. Uhum. Então, para fechar um quadradinho, né, tem que ser θ vezes θ. Θ vezes 1 sobre θ. Aí dá 1. Uhum. Tá. E agora, put your hand in throughout, vamos ver aqui. Acho o estimador de θ pelo método dos momentos. Muito bem. Tá ligado o que é o método dos momentos? Não. Certo. Como é que eu posso explicar esta parada? Bem, o método dos momentos ele é um método um pouco mais simples, tá? Tem a ver com essa coisa de média aí que tu estava reparando que é parecido. Tem a ver com isso. Agora, vou resumir para ti o que é esse método dos momentos aqui. Vai fazer o seguinte. Vai pegar a média teórica da distribuição, que é o que a gente chama assim de momento populacional. Beleza? Uhum. Daí você vai igualar a média da amostra, que é o momento amostral. E daí, com essas coisas em mente, você vai essas coisas feitas, você vai resolver para o parâmetro de interesse. Ok? Uhum. Porque, como você pode ter percebido, lá nos outros problemas, a gente, tipo, pegava um parâmetro e trabalhava, né? Uhum. No problema anterior, a gente pegou sigma ao quadrado, no outro, a gente pegou beta, poderia ter mais de um parâmetro, né? Então, Sim. a gente poderia estar trabalhando em termos de outro parâmetro. Então, por exemplo, quem que é a média uniforme aqui? É a média da população uniforme, né? Bem, média é pegar os termos, somar e dividir por 2, né? De modo geral. Porque, tipo, ainda mais uma coisa uniforme como essa, né? É pegar os extremos e dividir por 2. Eu acho que tu concorda comigo que a média vai ser θ dividido por 2, certo? Uhum. Isso. Sim. Então vamos chamar assim de a média populacional, né? Ela é os extremos dividido por 2, de modo geral. Tá. E isso aqui é média populacional, vamos chamar assim. Tu grava aí, populacional. Só que também tem a média amostral, que é a que a gente está acostumado também a trabalhar. É média média. É, média aritmética. Da amostra, Uhum. porque ela é calculada com dados, entendeu? Tá. Quando a gente tem uma amostra, a gente tem dados para tirar esses valores aqui, né? Uhum. É diferente de a gente pegar a coisa genericamente, que foi o que a gente fez aqui no primeiro caso. Então, agora a gente iguala essas, né? Foi o que eu falei. Pega as médias, iguala as médias, né? Muito bem. Então, a gente vai ter que igualar. Então, vai ficar com o que a gente chama de x barra igual a θ sobre 2. Beleza. Portanto, a gente poderia dizer de uma forma bem curiosa que o estimador dos momentos, que é o θ, é o estimador, vem de estimativa, sai da população, né? Eu associei o θ a estimador, né?
Eu tirei assim de uma forma genérica aqui da população. Eu posso dizer que o θ, que é o estimador, ele é o dobro da média amostral, viu? Agora já não deu a mesma coisa, sacou? Uhum. É. Sim. Então, show de bola. Agora, o que é isso aqui? Era só isso? Na A era, né? Bem, Estimador. Tá. isso. Ah, muito bem. Acho que para começar é isso, né? Resumindo, é isso. Método dos momentos. Média população, média amostra, iguala e acho o fator de interesse. Isso. Tá. Agora, o que ele está pedindo na B? Se os últimos registros foram blá 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 blá, calcule, supondo AAS. Amostra aleatória simples. Ah, tá. Supondo AAS. É, a estimativa trata pelo método dos momentos, ou seja, a gente vai ter que somar todo mundo. Aqui tá os dados, aqui tá os x's que eu citei antes. Uhum. Soma todos eles, vai dividir pelo n, que no caso é 5. Então isso vai dar 2. Tá vendo aqui? 2. Uhum. Sim. Isso. Então vai ficar. Isso aqui é A, né? Então a gente pode dizer que na B a média é 2. Então significa que o estimador é 2 vezes 2, que é 4. Ah, não! 2 sobre 5, né? Burro. Então vai ser 2 vezes 2 sobre 5. 4 quintos. 4 quintos é 0,8, né? Beleza? Uhum. Tá. E É, tá. agora C. Ah, nossa. Suponha agora que a distribuição da quantidade diária de chuva registrada pela estação não siga mais uma distribuição uniforme, mas sim exponencial, um parâmetro lambda. Acha a estimativa de momento de lambda com base na amostra B. Entendi. Ah, mas sim exponencial, né? E daí, se tu lembrar das coisas que a gente já aprendeu lá da distribuição exponencial, a gente sabe que a média populacional, o valor esperado, resumidamente, que foi da forma que eu te ensinei, eu acho que eu te ensinei, que eu ensino isso para tanta gente, a questão é que o valor esperado da exponencial é 1 sobre lambda. Uhum. Lembrando que a FDP da, a FDP da distribuição exponencial ela é assim, lambda e na menos lambda x. Então esse lambda aí, né, esse parâmetro lambda que ele falou no enunciado, ele está associado com a média, é, que no caso é valor esperado também, né, como a gente costuma chamar, como 1 sobre lambda, beleza? Tá. Tá. Então, igualando, né, a gente vai ter x barra igual a 1 sobre lambda. Tudo bem. Como o x barra é 0,4, né? Tinha dado aqui 0,4, certo? Uhum. Isso. É melhor colocar 2 quintos, né? Então vai ficar lambda igual a 1 sobre 2 quintos. Ou seja, 5 meios, ou seja, 2,5. Beleza? Tá. Pronto. É isso. Então ele só queria que tu igualasse uma série de coisas aqui, entendendo o que era cada uma delas. Esbarrando. Ah, e precisava da B. Tá, entendi. Ah, pegou a ideia? Uhum. Beleza. Então deixa eu salvar isso aqui. Vamos para a próxima. Então, de novo aí. ah, blá blá blá. Acho
Intervalo de confiança de 99% para a média da populacional. Ah, que ele quer que faça nisso? Continua sendo estimador essa merda? Não, né? Não, acho que agora é intervalo de confiança mesmo. É, então aqui é o easy, né? É o easy. Certo? Uhum. Ah, achei isso aí pra nós. Por Média favor. 25. Essa foi X barra 2,4. Deixa eu ver. X barra mais. Tô consultando as fórmulas, mas assim, é que assim, as minhas perguntas são boçais, na verdade, porque eu tô meio perdido nessa matéria de verdade. Eu sei que intervalos de confiança são as coisas mais fáceis, mas esse Z2, alfa sobre 2 é porque eu tô eliminando o que não me interessa, não é? Porque o intervalo de confiança é 99. Sim. O alfa aí é 0,05. É, então na realidade, né? É 0,05, mas Dividido por você tá 2. cancelando. Exato, dividido por dois. Então você vai ter que procurar na tabela lá o cara que faz essa partezinha aqui ter 2,5, certo? Na verdade é Colocar. meio, né? Meio, desculpa. Desculpa, eu falei errado. É, meio. Meio pra cá, meio pra cá. Então, tu vai ter que achar lá na tabela. Ai, como é que é daí? Que vai ter lá na tabela 0,9995, né? É isso que você quer ver lá na tabela. É o Uhum, Z para esse número, beleza? tá. É esse Z que a gente quer colocar aqui.
3.0, 3.001. Deixa eu ver. 5. Quatro, nove, nove. Quatro, nove. Zero. Zero, 57. Quarenta e nove, 5. 3, 8, 58. Zero, 2,58. Então fica. Sobre de igual a 2,58. Na verdade, é mais ou menos, não é? Exatamente. Aqui eu comi bola. Tá. Faltou o menos. Diz aí como ele diz que é 4, então é 2 dividido por raiz de 25. Dois pontos.
Por 5. Mais ou menos. 2,51. Um ponto zero trinta e dois. É que na verdade eu tô vendo tá diferente do gabarito, mas eu acho que é questão de arredondamento, porque ele tá no gabarito ele usa que o Z é 2,576. Aí o que a tabela que ele próprio dá só tem duas casas. Eu assisti o Z igual a 2,58. Não, Aí não, não. Nessas situações, me manda essa tabela aí. tá, peraí. É porque é 2,576. Esse é o valor padrão para essa situação. É que eu botei 2,58. Não, não. É sempre três casas depois da vírgula, tá? As coisas aí são meio chatas. Tem que ser três casas depois da vírgula mesmo. Mandei. Vamos ver. Tá, deixa eu abrir aqui. É, qual que era o valor mesmo? Eu acho que eu botei 2,58. Só que você tá fazendo um que é 2,576. Ah, era aqui que quebrava. Ó, por quê? Porque tu tem esse e tu tem esse, certo? Uhum. Nenhum deles é exatamente o que a gente quer, porque a gente queria o Exato. 04950, não tem, né? Mas então tu pega e faz uma média disso. Quem que seria a média? Seria 2,57. Ah, Qual é o tá. número entre 7 e 8? É o 5, né? Metade do caminho. Uhum. Tá. É 576. É, ainda não é o valor, né? Apesar de ser o valor padrão, mas é muito mais próximo, né? Você dizer que é 2,575, certo? Uhum. Pode crer, Não, entendi o raciocínio. Deu errado por causa disso. Mas aí eu entendi. Essa paradinha da média eu não tinha nem pensado, mas ok. pode crer. Então, continuando. Você então escreveu qual que é o. Sim, é aí que eu vou pegar 29,4 menos um ponto blá blá blá, que é o 1,03 no meu caso. Mas, cara, a diferença ficou na terceira casa. Tá bom. Então vamos para B. Enfim, tá. Considere o intervalo de confiança calculado no item A. É correto dizer que se selecionarmos todas as amostras de tamanho 25, 99% das médias amostrais estarão nesse intervalo? Se estiver errado, Não. enuncie a interpretação correta desse IC em amostras repetidas. E aí, o que que você acha? É errado ou é verdade dizer que 99% das médias amostrais estarão nesse intervalo? Se selecionarmos todas as amostras de tamanho 25, tamanho 25, 99% das amostrais, isso não faz sentido. Eu acho que não faz sentido. Tá, então enuncia correto essa frase. É, porque na verdade você está considerando que tudo vai dar a mesma média. E não, depende da amostra. Pode crer. Ah, bem, É isso, mas não é. É aproximadamente, né? aí que tá, ó. Se a gente repetir esse experimento muitas vezes, Hum, construir o intervalo de confiança de 99% para cada amostra, tem que repetir várias vezes. Aproximadamente uhum, 99% desses intervalos vão conter o verdadeiro valor da média, sacou? É isso que significa. tá. Então, na prática, é isso que significa o 99%. Se a gente repetir muitas vezes o experimento, com essa nível de confiança aqui de 99%, aproximadamente 99% desses intervalos, dessas várias amostras que a gente vai conter o verdadeiro valor da média. Beleza? Uhum.
Então a ideia é essa. Não é que 99% das médias estão nesse intervalo. É 99% de chance da média estar no intervalo. Não é bem a questão de chance, né? De novo, sempre falando de aproximadamente, né? Uhum, Aproximadamente 99% dos intervalos dessas, é, dessas amostras, né? noventa e nove uhum, por cento dos intervalos dessas amostras vão conter a média. tá. Então, tu vai ter lá várias amostras de 25, várias amostras de 25, várias amostras de 25. Imagina, tá pegando os salgadinhos. Tu pega várias amostras de 25. Uhum, Supõe-se lá que o salgadinho tem que ter 100 gramas, né, a média. Então, 99% desses pacotes aí, dessas caixinhas de 25 salgadinhos que você pegou, vão vão ter o ter. valor, vão estar dentro desse intervalo o valor da média. Uhum, Isso. tá, Pode ser que em outros não, beleza? tá, Mas pode ser que venha um pacote muito cagado. Bem, acho que por hoje é isso, man. Então, segunda-feira, tá. às Segunda. 5, né? Isso. Eu acho que é. Pera aí, deixa eu confirmar aqui. Às É, 5 às mas acho que é 6. assim. É, 5 às 6, isso. Tá bom, Tá velho. bom. Obrigado. Então, Bom até domingo, lá. Samuel. Valeu pra ti Tchau, também. tchau. Abraço.